o objetivo hoje exatamente de pregar e ensinar. Não somente evangelizar, porque se fosse focalizar apenas os não crentes, nós não temos ninguém aqui que não é crente hoje à noite, né? Todos são crentes. Mas eu vou pregar a mensagem para os crentes, porque tem aplicação direta para nossas vidas os textos evangelísticos. Até porque o Senhor Jesus Cristo falava não só para uma classe, mas para todas as classes. E aqui o texto que vamos ler está em Mateus capítulo 16, dentro das reivindicações de nosso Senhor Jesus. Aqui temos as reivindicações de Cristo, Mateus 16. Esse é um capítulo onde tem a mais importante confissão do Novo Testamento, que é quando Jesus pergunta a opinião pública acerca de sua pessoa, e são dadas várias respostas, mas surge aí então a oportunidade de Pedro fazer a mais nobre confissão, na qual Jesus Cristo profetizou ao nascimento da igreja. Foi quando ele disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas a partir do início do capítulo 16, o verso 13, tem a confissão de Pedro, e ele vai predizendo a sua morte e ressurreição. Mas vem agora reivindicações. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. E vamos ler então o verso 24 a 38. Versos 24 a 38. Eu estou sem relógio aqui, mas eu vou tentar basear o tempo. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muito bem, Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Vamos repetir juntos o verso 26. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca de sua alma? Ok, muito bem. Que daria o homem em troca da sua alma? A pergunta de Jesus aqui é pertinente. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você viu que no texto fez referência ao reino de Deus, porque é o tema do Evangelho de Mateus apresentar Jesus como rei, e esse rei tem um reino, e haverá o reino, mas hoje esse rei já dirige nossas vidas. Nós que cremos, nós que confessamos seu nome, nós que nos submetemos a ele, nós que conhecemos sua palavra, nós que queremos viver para a sua glória, estamos vivenciando essa realidade já. Mas o reino virá. E essa pergunta, ela se reveste de uma importância especial por 3 razões. Primeiramente, devemos considerar a pessoa que faz a pergunta. Não é uma pessoa qualquer, não é uma pergunta qualquer, mas o Senhor Jesus faz a pergunta:
Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a primeira razão da importância da pergunta por causa da pessoa que a fez. Foi Deus, foi Jesus. A segunda razão é por causa do assunto que essa pergunta trata. Sim, o assunto é salvação ou perdição. O assunto em foco na pergunta de Jesus é vida eterna ou perdição eterna. E por isso é importante a pergunta. Terceira razão é importante por causa da urgência, da prioridade, da necessidade da salvação. E por isso vem a pergunta. E nós podemos até questionar por que algumas pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas, não perguntam sobre vida eterna, sobre salvação. Por que não perguntam? Jesus fomentou aqui a curiosidade concernente ao destino eterno e à salvação eterna, ou à perdição eterna. Muitas pessoas não querem perguntar porque são orgulhosas. Acham que sabe tudo. A sabedoria é muito perigosa. É quando não há entendimento. Amanhã à noite estaremos tratando sobre o livro de Obadias e veremos um pouco sobre isso. É muito perigoso a presunção, muito perigosa a soberba, a arrogância. E o ser humano é muito prepotente, despreza Deus, a palavra de Deus, Jesus, despreza a igreja, despreza aquilo que é sagrado. Estamos hoje num tempo quando há uma fraqueza muito grande com relação ao sagrado. E tem se perdido em muito a noção da divindade do Senhor Jesus Cristo, da grandeza de Deus, da santidade de Deus. Muitos não levam em consideração. O Senhor Jesus Cristo fez questão de citar a pergunta que Deus fez para um louco, e ele fez isso da seguinte forma: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E por isso podias perguntar: para que estás preparado? Não é isso? Lucas 12, 20. Para que estás preparado? Aquele homem era louco. Desprezar a eternidade, desprezar Deus e o reino de Deus é loucura. O irmão leu Mateus 10. E Jesus deixa bem claro nessa passagem que a salvação vale mais que o quê? O mundo e o que mais? A própria vida. Porque disse: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a salvação vale mais que a própria vida, vale mais que o mundo inteiro, vale mais que tudo. Então a pergunta é pertinente, a pergunta é importante, é necessária. Bom, nós queremos exatamente falar um pouco sobre isso. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta sugere duas coisas. Primeiro, que a alma humana pode se perder. Fica claro isso ou não? Pode se perder. O ser humano, a alma pode se perder. Ao mesmo tempo, fica claro e subentendido que a alma humana pode também ser salva. Até porque Jesus disse que essa razão pela qual ele veio ao mundo, o Filho do Homem veio para fazer o quê? Buscar e salvar o perdido, o que se havia perdido. Lucas 19, 9. A alma humana pode se perder. Nós estamos tratando hoje à noite, irmãos, de questão séria, questão eterna. Eternidade sem retorno. Ninguém pensa que após ultrapassar as fronteiras para a eternidade tem alguma chance de mudar a situação. Jamais. Os que partem perdidos ficarão eternamente.
Os que partem com Cristo estarão eternamente. Não há volta. A justiça de Deus garante que nenhum que morre perdido vai para o céu, mas garante que nenhum salvo vai para o inferno. Isso é determinado, está estatuído na palavra de Deus. Bom, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma pode se perder. Mas geralmente, como nós somos batistas, fundamentalistas, e nós queremos deixar a coisa bem claro, é importante quando a gente falar um assunto, se dá exemplos na Bíblia. Não fica mais claro quando aconteceu isso na Bíblia? Por exemplo, as pessoas dizem, ninguém sabe sobre o céu, sobre o inferno, sobre a eternidade, porque ninguém veio de lá para dizer como é lá. Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso aqui? Pobres, coitados, incrédulos, rebeldes, incrédulos, não creem que Jesus veio do céu, Veio para dizer o que precisa fazer para ser salvo. E ele diz que a pessoa pode se perder, condenada ao inferno. Pode se perder, sim. Exemplos. Você quer algum exemplo na Bíblia? Vamos voltar ao início da história. E qual foi a primeira situação que isso aconteceu? Caim. Você acha que Caim está no céu? Se engana. Caim era do diabo, era do maligno, era de Satanás. Está em 1 João 3,12. Diz que Caim era do maligno e por isso assassinou a seu irmão. Caim era um assassino, ele se perdeu, não teve retorno. 1 João 3,12. Vamos ver alguns exemplos mais. Vou dar vários exemplos hoje à noite. Um outro exemplo está em João 17. Exemplo de perdição eterna, para ninguém se enganar. João 17, que é a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus. O verso número 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Dos 12, um se perdeu. Quem era ele? Judas Iscariotes. Jesus deixou claro que perdi um. Nenhum se perdeu, exceto, apenas ou somente este, Judas, o filho da perdição, que já era perdido mesmo. Para a eternidade, partiu perdido. Ele beijou, alguém já disse que ele beijou a porta do céu e foi para o inferno. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Ele beijou Jesus, mas foi para o inferno. Para o seu próprio lugar, diz o livro de Atos, que ele foi para o seu próprio lugar. O lugar dos perdidos, você sabe onde é. Terceiro exemplo de perdição está no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de João, vem Atos, capítulo número 12. Atos, capítulo 12. Aqui temos a história. Uma história interessante. Não vamos detalhar, mas só dar o exemplo. Herodes. Vocês sabem que os Herodes eram idumeus. Amanhã à noite vamos ver um pouco sobre o que é isso. Mas agora você está vendo aí Atos, porque foi do que escreveu, Atos 12, verso 22. E o povo clamava, é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Herodes se perdeu. Herodes roubou a glória de Deus, quis roubar a glória de Deus. Deus disse, não dará outrem a sua glória. Ele estava sendo aclamado como um Deus e aceitou isso. E aí, um anjo tocou, ele caiu, apodrecido, comido de vermes, expirou. É um símbolo do julgamento.
Vocês sabem que as cidades Sodoma e Gomorra, elas foram postas na Bíblia para exemplo de quê? Está em Judas, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de quê? Do fogo eterno sofrendo punição. Judas, verso 7. Então, nós vemos aí exemplos de perdição. Herodes, Sodoma e Gomorra, e sabe mais, o próprio Jesus fez questão de citar no Novo Testamento, Lucas 16, 19 a 31, encontramos um rico avarento na tormenta infernal, clamando por uma gota de água na ponta do dedo de Lázaro para o refrescar, porque estava atormentado naquela chama, e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe o dedo em água e me refresca a língua, porque estou atormentado. E o que foi dito? Não pode. Há um grande abismo no meio. Nem de lá passam para cá, nem daqui para lá. Mas manda lá na terra, Senhor, tem os 5 irmãos. Abraão manda lá na terra, tem os 5 irmãos. Lá eles têm o quê? Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouçam-nos. Você já leu os 5 livros de Moisés? Você já leu os livros dos profetas, profetas maiores, profetas menores? E já leu o significado que vem disso que é o Novo Testamento, o cumprimento das profecias? Se não, está desprezando como os irmãos do rico avarento e como o rico avarento não dá lugar à palavra de Deus. É que o povo hoje tem tempo para televisão, tem tempo para assistir novela, filmes desmantelados, mas não tem tempo para ler a Bíblia, a palavra de Deus, porque não tem prioridade na vida. Deus não tem espaço em muitas vidas, não tem espaço. Isso é profanação. O rico avarento é um exemplo, né? Um exemplo da perdição eterna. Um outro exemplo está em Lucas 23, 40. Lucas 23, 40. Nem ao menos temes a Deus, estamos sob igual sentença. Nós, na verdade, recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O malfeitor, que não se converteu, estava sendo repreendido pelo outro, porque estava falando contra Jesus, o santo. Então, um exemplo aqui, tão perto de Jesus, 2 homens, um foi salvo e o outro foi perdido. Um foi salvo e o outro perdeu-se. Exemplo de perdição na Bíblia. Tão perto de Jesus. Note que não é apenas estar ligado às coisas do Evangelho. Não é apenas estar visitando a igreja. Mas é muito mais que isso. Deixe-me dizer aqui um outro exemplo de perdição eterna. Jesus falou: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E quantos entram por ela? Muitos são os que entram por ela. Muitos. Exemplos na Bíblia de perdição eterna. Jesus falou: muitos se perdem. Não duvide. Mateus 7,14. Citei também Lucas 23, 40. Em um outro caso, nós encontramos um exemplo de perdição muito clara em Mateus 7 ainda. Vamos voltar a Mateus 7. Citei o verso 14, mas volte a Mateus 7. Mais um exemplo de perdição aqui. Mateus 7. De pessoas que se perderão, condenadas ao inferno. E por quê? Está aqui o verso 21, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu pergunto a você, de acordo com esse texto, esses muitos são salvos ou serão perdidos? Nunca vos conheci. Perdidos adentro da eternidade. Eles falaram o nome de Jesus, eles curaram em nome de Jesus, profetizaram em nome de Jesus, expeliram o demônio em nome de Jesus, mas vão para o inferno perdidos, porque não tinham Jesus como único Salvador na vida. Estavam relacionados com as coisas do Evangelho. Quinta-feira, quando saímos daqui, nós visitamos várias casas aqui no bairro, à noite, e passei em frente a uma igreja, e quando eu passei, eu vi um espetáculo, eu voltei e parei em frente, para assistir um pouquinho do espetáculo, e olhei para a cara de quem estava na frente, para ver se tocavam, e eu vi as pessoas incomodadas lá, vendo que eu estava lá na frente, e umas senhoras com a mão na cabeça das outras, na linguagem corriqueira, se espritando, e uma, literalmente, irmãos, vai cair, eu parei, fiquei esperando ela cair. É uma coisa do Satanás. Eu parei, fiquei olhando para quem estava lá na frente, mas ele baixou a cabeça para não ver ele, baixou a cabeça. Eu vou encontrar com ele. Mas se você já foi num terreiro de macumba, não tem diferença. Eu já vi. Se você já viu um terreiro de macumba, eu vou perguntar, você tirou os caboclos daquela jovem que estava lá? Já tirou os caboclos dela? Conseguiu tirar os caboclos dela, ou você diz assim que ela estava falando em línguas? Isso é coisa do Satanás, meus irmãos, não se engane. Jesus disse, perdidos. Muitos, não é pouco não, muitos. É sério, irmãos. A palavra de Deus está sendo desprezada. Não se usam Bíblia, não respeitam Bíblia, não respeitam. Existe a perdição eterna, sim. Os que praticam a iniquidade, mesmo usando o nome de Jesus, em pretexto de estar fazendo algo para ele, vão para o inferno sem nenhum retorno, porque nunca foram salvos, nunca nasceram de novo. Deixe-me dizer mais. Jesus falou sobre outros perdidos, o mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 41. O final do verso, da metade em diante, vamos ler todo. Então redirá também aos que estiverem à sua esquerda. Exemplo de perdição na Bíblia, irmão. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é salvação ou perdição? Perdição eterna, o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Quem disse? Foi Jesus. É a palavra de Deus falando. E é que o próprio Jesus estava ministrando essa palavra. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Exemplo de perdição, quem são? Os malditos. Os malditos que ouvirão de Jesus esse pronunciamento. Outro exemplo de perdição está no livro de Apocalipse, capítulo 19. Outro exemplo de perdição eterna, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma. É possível perder vários exemplos. Mais um de perdição. Apocalipse 19, verso 20. Apocalipse 19, 20. Foi isso que eu disse? 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela, quem mais? O falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que recebem a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. O que aconteceu? Os dois, quem? A besta
e quem mais? O falso profeta. Os dois foram lançados vivos. Onde? Dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Isso aqui é um exemplo de quê? Perdição eterna. Que adianta ganhar o mundo inteiro? A besta vai ganhar o mundo inteiro. O anticristo vai conquistar o mundo inteiro. Vai ser um homem altamente popular. Barack Obama não chega nem perto. Mas ele ganhou o mundo inteiro. Mas perdeu a sua alma. Vai se perder. Vai ser lançado no lago de fogo. Então, exemplo de perdição eterna, quem são? Satanás, a besta e o falso profeta. Capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também quem? O falso profeta. E o que acontece? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Jesus não disse os malditos vão, mas o inferno foi preparado primeiramente para o diabo e seus anjos. E qualquer que seguir o diabo será um candidato ao inferno. Qualquer que seguir as coisas do Satanás é um candidato ao inferno, à perdição eterna. Existe a perdição eterna. Deus está fazendo questão de deixar bem claro isso em sua santa palavra. Por último, exemplo de perdição também são os demônios. Jesus disse que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. E olha o que está em capítulo 9 de Apocalipse. Apocalipse 9. Aqui um exemplo claro de perdição. Os demônios. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E lhe foi dado a chave do poço do abismo. O abismo é o inferno. Aqueles demônios que Jesus expeliu e foi para a manada de porcos, eles haviam dito para Jesus: não nos mande para o abismo agora, é o inferno. Esses já estarão lá. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como quem tem escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, esses demônios, parecendo uns cavalos, com caudas como escorpiões e dentes de leão, vão sair danificando a humanidade. Por 5 meses, são demônios que saem do inferno. Vai ser destampado o abismo e vai soltar esses demônios para fazer uma desgraça no mundo. Não vai matar, não pode matar. Só pode arrancar o couro, pedaço, dar pancada, jogar, mas não pode matar, porque eles têm que sofrer. São demônios que estarão direcionando-se à terra. Exemplos claros. Primeiro, é preciso mais exemplos para alguém acreditar que existe a eternidade, a perdição eterna. Jesus não disse que aproveita o homem se perder a alma? É uma pergunta em si, que em si já tem uma resposta. Muitas perguntas em si já têm resposta. Essa é uma. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual a resposta? Nada. Em si essa pergunta já tem essa resposta. Nada. Nada. Que daria o homem em troca de sua alma? Nada paga. Nada paga. Então, é necessário mais exemplo? Não acho necessidade mais do que dos que estão na Bíblia. Segundo lugar, a não ser que você queira ser mais um exemplo de perdido, aí é outra coisa. A não ser que o ser humano queira ser mais um exemplo de um perdido. A rede de Mantelha é grande, não é?
Já tem demais, mais um. Já tem demais. Não é necessário que você seja mais um exemplo de perdido. Não é necessário que o seu vizinho descrente, ou que sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, que não são salvos, seja mais um exemplo de perdição eterna. Não é necessário. Já tem exemplo de perdição. Jesus veio do céu falar. Buscar e salvar o perdido foi o que ele veio fazer. O que você está fazendo em prol daqueles que não são salvos? Ou você acredita que Deus tem outro meio de salvar? No Getsemane, Jesus orou 3 vezes insistentemente: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Qual foi a resposta a essa oração? Alguém pode dizer? Silêncio. Silêncio. Significando o quê? Não tem outra saída. Tens de enfrentar a cruz. E Jesus enfrentou. Você acha que você vai criar outro meio para salvar esse bairro, essa cidade? Aqueles que estão enganando as pessoas precisam ser salvos também. Vamos pregar para eles também que eles precisam ser salvos. É pior do que aquele que nem crê em Deus, porque está usando a Bíblia para a condenação de si e dos outros. Vamos pregar para essas pessoas o evangelho puro e verdadeiro da palavra de Deus, porque só Jesus Cristo salva. A palavra é verdade, merece respeito, reverência. Deus é santo, santo, santo. Deus não vai mudar para se adequar ao pecador. O pecador é que tem que mudar. Eu fiz aqui uma observação. Jesus disse: que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, você acha que tira algum proveito ganhando o mundo inteiro e perdendo a própria alma? Se você acha, estará competindo e teimando com Jesus, que diz: não tem futuro, não vale nada, é tudo vão, vaidade. Só Jesus é a resposta para a salvação da humanidade, tua e minha, de cada pecador. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Precisamos orar pelos perdidos, levar-lhes o amor de Deus, pregando a palavra com honestidade e sinceridade, transmitindo-lhe uma literatura, convidando para os cultos. Deus vai recompensar a cada um que o fará consciente para Deus esse trabalho, que é dele e não seu nem meu. Somos beneficiados por esse evangelho para beneficiar outras pessoas com o mesmo. Amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos em nome de Jesus